comunidade de ladrões assassinos que tiraram a vida de um comerciante idoso há 1 ano e estão soltos por aí. A família quer ao menos um retorno da polícia. O sentimento é de impunidade. Depois do meu pai, quantas pessoas morreram da mesma forma? Então o que eu sinto é tristeza e impotência. A mulher que tem medo de mostrar o rosto é filha do joalheiro Romerci Pereira Ávila, de 80 anos. O comerciante foi assassinado em outubro do ano passado, enquanto trabalhava na joalheria dele, que ficava na rua Padre Eustáquio. 2 ladrões atiraram 2 vezes e fugiram sem levar nada. Ele simplesmente colocou as mãos para cima e disse, desse jeito não. E eles atiraram nele, né? Mataram ele praticamente instantâneo, com um tiro na cabeça e outro na coluna. Aí saíram rindo pela impunidade, pela certeza da impunidade nesse país, onde tudo é desse jeito. Na época do crime, um adolescente de 14 anos chegou a ser apreendido como suspeito do assassinato, mas ele foi liberado logo em seguida. 1 ano depois do crime, a única pista da polícia ainda é uma imagem de circuito interno em que os bandidos aparecem momentos antes do assassinato do comerciante. A imagem mostra um dos criminosos passando tranquilamente pela calçada com o capacete nas mãos. Em seguida, comerciantes vizinhos escutaram os disparos e saíram para ver o que estava acontecendo. Apesar das imagens, os suspeitos até hoje não foram identificados. E fontes disseram que eles não estão, que foram embora para São Paulo. Quer dizer, você sente claramente que há uma indiferença, uma falta de compromisso, né, em dar solução. Na verdade, eu não quero vingança, eu queria uma conclusão. Nós procuramos o delegado responsável pelo caso, mas Tiago Machado não quis gravar entrevista. Disse apenas que a investigação continua. A gente contabiliza prejuízo nesse país, a gente só contabiliza prejuízo, né? É uma vergonha, né? Infelizmente, o que eu sinto é vergonha de ser brasileira. 1 ano após o assassinato, o sentimento entre os comerciantes da região ainda é o mesmo. Do mesmo jeito, né? A situação é a mesma. Tá a mesma coisa, entendeu? A insegurança tá total ainda. Não tem jeito não. Falta segurança, falta tudo. Não vem. Você não vê polícia aqui na rua? E assalto é aos montes mesmo. Quando a pessoa entra, você fica meio assustado e tal. Muito ruim. Ao Jornal da Alterosa, a Polícia Civil disse apenas que as investigações continuam em andamento e que tem suspeitos. A população e as famílias das vítimas, especialmente, têm que ser esclarecidas sobre isso, sobre as dificuldades de se resolver os casos e prender os culpados. Que a polícia tem estrutura deficiente, já sabemos, mas não dar assistência devida a quem busca o serviço dela é inaceitável. E a gente quer saber quando é que isso vai mudar. A notícia boa é que o policiamento nas ruas feito pela PM vai ser reforçado. Cerca de 500 novos policiais militares estão em treinamento no centro de Belo Horizonte. Eles fazem parte de um grupo de quase 2.000 soldados que se formarão no mês que vem e vão reforçar a segurança no estado. 485 policiais que fazem o curso de formação de soldados trabalham no patrulhamento da região central de BH até segunda-feira da semana que vem. O estágio nas ruas é obrigatório para a conclusão do curso. É importante tanto para a formação deles quanto para a população, né? Que é uma quantidade maior de policiamento que a gente tem na área central, que a gente tem uma demanda aqui muito grande, então esse apoio deles para nós aí é muito importante também. De acordo com a PM, até o dia 14 de novembro, 1.930 novos policiais estarão aptos para reforçar a segurança em todo o estado. Rubens é um deles. O jovem soldado disse que está feliz e ansioso para realizar o sonho de infância. É uma grande oportunidade que a gente tem de botar em prática aquilo que a gente aprendeu e realizar um sonho, né, desde pequeno e sempre fazer o melhor para a sociedade, né? Já é bom, mas infelizmente em um estado com 853 municípios, 2.000 policiais não fazem nem cosquinha. Se divididos igualmente, não dá 3 PMs para cada cidade. Mas o estado deve reforçar as regiões mais necessitadas. O motorista de um caminhão morreu ao ser atingido por um trem de carga em São José da Lapa, na região metropolitana da capital, nessa manhã.
Um acidente deixou a linha férrea bloqueada por várias horas. Edson José dos Santos, de 37 anos, dirigia este caminhão, que ficou tombado no trecho após a batida. Era a primeira viagem do dia. O motorista ia buscar mercadoria em São José da Lapa, mas quando o caminhão cruzou esta passagem de nível, foi atingido por 3 locomotivas e arrastado por cerca de 50 metros. O motorista foi lançado para o lado de fora e morreu na hora. O maquinista acompanhou o trabalho da perícia de longe e não quis gravar a entrevista. Segundo a polícia, José Apóstolo Caetano, de 50 anos, disse que tentou evitar o acidente. 200 metros antes de chegar no cruzamento da via férrea, ele alegou que teria acionado a buzina, né, da locomotiva e que teria passado antes um veículo pequeno, um automóvel, havia passado na frente e logo em seguida veio o caminhão. Com isso ele não teve como parar. Ele sempre apita, a gente vê eles apitar, a gente para, porém tem para do lado de lá, que o certo é parar do lado de lá, porque tem uma rampinha ali, a gente para ali é perigoso, o caminhão às vezes faltar freio, alguma coisa, né, uma falha mecânica. Então, às vezes a gente trai questão de segundo que acontece acidente com a gente. Isso é fatalidade mesmo. A vítima usava uma tornozeleira eletrônica e trabalhava há alguns meses fazendo fretes. O patrão dele criticou a sinalização no cruzamento da linha férrea com a estrada que dá acesso a São José da Lapa e a rodovia MG 424, onde o movimento é grande o dia inteiro. A sinalização está daqui para lá e ele veio de lá para cá. Então, vocês frisam isso para mim, porque, infelizmente, não tem sinalização de lá para cá. Reforço em sinalização e passagem de nível é essencial, mas a prudência também. A Ferrovia Centro-Atlântica, responsável pela linha, lamentou o falecimento do motorista, abriu uma investigação interna para apurar as causas do acidente. A empresa adiantou que o maquinista fez todos os procedimentos recomendados ao avistar o caminhão, mas não houve tempo de parar, devido ao peso da máquina, né? Mesmo depois do acionamento dos freios, um trem pode andar até 1 quilômetro antes de conseguir parar completamente. Meninos e adolescentes foram flagrados usando drogas em um parque, numa área nobre de Pará de Minas, na região central do estado. Moradores denunciam que o local virou uma boca de fumo. O garoto de camisa amarela enrola um cigarro de maconha. Outros 2 chegam. Eles aparentam ter idades entre 8 e 14 anos. Quem acende o cigarro é outro menino de bermuda verde, enquanto o de camisa amarela aparece separando algo nas mãos. Uma criança se aproxima do grupo e o cigarro de maconha é compartilhado entre eles. O que aparenta ser mais novo, traga o cigarro com experiência. O Parque Bariri é considerado um dos cartões postais de Pará de Minas, mas segundo os moradores, o cenário por aqui mudou muito nos últimos anos. Os frequentadores já não são mais os mesmos. De acordo com a Polícia Militar, os registros de ocorrências referentes ao uso e tráfico de drogas aumentaram muito nos últimos tempos. Do ano de 2013 para 2014, realmente aumentou a frequência, né, de usuários de drogas. Em relação a isso, a Polícia Militar passou a atuar com mais frequência naquele local, fazendo operações, apreensões. E comparando esses 2 períodos, né, 2013 e 2014, nós conseguimos aumentar em 66% as apreensões e apreensões de usuários de drogas, né, no local. E bem como reduziu os crimes violentos em 38%. A parte mais perto das montanhas é onde os adolescentes aparecem nas imagens usando drogas. Vai ser preciso mais policiamento, infelizmente. Nosso telespectador Valdivino Soares nos enviou imagens de uma ponte que é um risco para moradores do bairro Tangará, em Rio Acima, na região metropolitana da capital. Olha só. Essa ponte já tem mais de 3 anos que a gente vem pedindo para arrumar ela, ninguém faz nada. A prefeitura só promessa, promessa, promessa. Olha o estado dessa ponte aqui, ó. Para as crianças passar para ir para a escola, olha como é que as crianças estão passando. O carro escolar não consegue passar mais. Carro nenhum está conseguindo passar. Se a gente precisar de passar com carro com urgência, na doença não consegue passar. As crianças têm que andar mais de 3 quilômetros para chegar até aqui para pegar o carro escolar.
A Prefeitura de Rio Acima informou que fez um estudo para a reforma dessa ponte, que todo o material necessário já foi comprado. A previsão é de que a obra comece em 15 dias. Infelizmente, isso não é garantia, né? Em Galileia, no Vale do Rio Doce, a obra de uma ponte de acesso à caixa d'água da cidade, que fica pertinho do hospital, está parada há cerca de 1 ano, segundo moradores. A denúncia é da Agna Fernandes, que também nos mandou o vídeo pelo WhatsApp. Essa é a empresa que pegou para realizar a obra. Você tá vendo? Essa é a empresa que pegou para fazer a obra, que já tem quase 1 ano que essa obra tá parada e nada de solução, como vocês veem, ó. As ferragens no mesmo lugar já tem um bom tempo já, ó. O secretário de Obras de Galileia, Gildásio Rocha, alega que essa obra começou há 3 meses, não há 1 ano, como disse a moradora. Foi preciso interromper a construção porque uma outra ponte da cidade deu problema, segundo ele. Mas garante que o serviço será retomado na semana que vem. 8814-1360 é o número do WhatsApp para você mandar imagens de flagrantes, a sua denúncia. Para falar conosco, ligue no 3237-6085. Para mandar mensagens, use o Twitter, @LauraLimaLL ou @Jornal Alterosa. Um falso taxista foi preso na rodoviária de BH depois de ser reconhecido por uma vítima que teve o carro roubado por ele. O rapaz se passava por taxista e assumiu que estava rodando com este Siena clonado havia cerca de 4 semanas. Sanderson Fernandes Ferreira Horta, de 31 anos, também confessou que roubou o carro na região da Pampulha. Só pus a mão para dar blusa e falei que era um assalto, ele saiu correndo. Você bateu nele? Não encostei um dedo nele. O suspeito disse ainda que retirou as placas originais do táxi e colocou as que ele mesmo roubou de outro veículo em Contagem. O criminoso foi descoberto depois que um taxista o reconheceu aqui na rodoviária de BH. Ele contou que teve o carro roubado pelo rapaz há cerca de 15 dias. O veículo foi encontrado com a placa clonada e batido na região de Venda Nova. A vítima só reconheceu o suspeito porque o criminoso esqueceu uma foto 3x4 dele dentro do veículo. Seu Geraldo contou que Sanderson fingiu ser passageiro e no final da corrida anunciou o assalto. Me tomou R$650, me achava todo meu documento todo e queria puxar em mim de qualquer jeito. Sou rapaz quietinho. Aí me empurrou do carro e foi embora com o carro. Fiquei com medo não, porque é acostumado, né? Eu já fui assaltado 14 vezes. Na rodoviária, o criminoso tentou fugir, mas foi rendido pelos guardas municipais. Tinha outros táxis na frente e na retaguarda dele, então ele tentou sair correndo a pé mesmo. Foi feito o uso da taser aí para conter o indivíduo aí que estava tentando fugir aí pela rodoviária. No táxi foram encontrados o documento do veículo e a carteira de habilitação do motorista que seria o verdadeiro dono do carro. No porta-malas havia roupas e pares de tênis. Sanderson Fernandes Ferreira Horta já tinha ficha na polícia por receptação. Medo do ebola em Minas. O Hospital Municipal São Sebastião, em Viçosa, na região central do estado, chegou a ser isolado na noite dessa segunda, depois da suspeita de que um paciente estivesse contaminado pelo vírus do ebola. O jovem de 24 anos tinha viajado para os Estados Unidos, onde teve contato com senegaleses e voltou com febre alta, dor de garganta e erupções na pele. Mas depois de ser avaliado por uma médica do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância de Saúde, a suspeita de ebola foi descartada. Um dos motivos é que os africanos com quem ele teve contato não apresentavam sintomas da doença. A Secretaria de Saúde já orientou o hospital a suspender o isolamento. Choveu pedra em Caparaó, na zona da mata, nessa segunda, mas as ruas ficaram, gente, parecendo cobertas de neve. Olha aí. Olha isso. Moradores da cidade nos mandaram essas imagens pelo WhatsApp. O temporal de granizo provocou estragos. Nesta casa, as pedras de gelo rasgaram uma cortina, quebraram vidros e danificaram o telhado do segundo andar. Registrou imagens de chuva, temporal, granizo na sua cidade? Mande pra gente pelo WhatsApp. 8814-1360, o código é o 31. O tempo fica instável nesta terça, com céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva nas regiões central, leste e norte.
Nas outras áreas de Minas, o céu fica com poucas nuvens, exceto na zona da mata, onde há possibilidade de chuva agora à tarde. Máxima de 27 graus em Belo Horizonte, 26 em Ipatinga. A temperatura chega aos 25 graus em Passos, aos 23 em Tiradentes e aos 29 graus em Unai. A BH Trans prepara um projeto para padronizar a identidade visual dos ônibus de Belo Horizonte, que ficou bem confusa depois da implantação do móvel. Os usuários reclamam que já não conseguem mais identificar os coletivos pela cor. Cores para todos os gostos, das mais discretas aos tons mais fortes. Tendência que se mantém a cada mudança de estação. A moda dos ônibus está presente em todos os pontos, para todos os públicos. Só não tem o mesmo efeito das passarelas. Aqui a variedade tem embaralhado a cabeça dos passageiros. Confunde, às vezes confunde. Hoje é um ônibus, outro amanhã é outro. 104 azul. Minutos depois, outra roupagem na mesma linha. Agora vem o circular 03 na Contorno, com a estampa tradicional, amarela. É só esperar um pouco mais e olha o próximo, repaginado, azulzinho. Faz confusão, né? Complica, né? Poderia ser uma cor só, né? Ficaria muito mais fácil, né? A maioria dos veículos da linha 9205 é azul. Este aí fugiu à regra. Em alguns, a placa que informa o itinerário está numa cor diferente e entrega o improviso. Algumas pessoas ficam perdidas para se orientar apenas pelos números. Eu entrei um errado, porque os ônibus é a mesma cor, mas o número, eu não reparei no número e fui errado. Até você conseguir ver a numeração é meio complicado, né? Esta mudança de cores é uma prática conhecida nas garagens como enxerto. A BH Trans diz que autoriza em alguns casos para que os passageiros não fiquem sem o transporte. Mas quando a empresa modifica sem a permissão, ela pode pagar uma multa no valor de R$ 103,51. A BH Trans já estuda um novo modelo de identidade visual padronizada. Seria uma boa ideia, né? Vai ficar mais fácil a pessoa achar onde que tem o ônibus, você está entendendo? De longe você enxerga ele. Vamos para as ruas para ver como é que está o trânsito ao vivo em Belo Horizonte nesta terça-feira. Olha aí o Complexo da Lagoinha. Agora está fazendo sol, não há nenhum problema nas alças e viadutos do complexo. Contorno com viaduto leste, o trânsito também está tranquilo, flui normalmente. E aí vemos a Nossa Senhora do Carmo com contorno na Savassi. Há uma retenção nessa fila aí do meio, né? De subida em direção ao Sion e Belvedere. Uma senhora de 65 anos morreu intoxicada no incêndio na casa dela em Pouso Alegre, no sul de Minas. Uma vela deixada acesa pode ter provocado as chamas. O interior da casa ficou destruído. A mulher de 65 anos estava acompanhada de uma cuidadora de idosos, que pediu ajuda quando o incêndio começou. Isso por volta das 5h30 da manhã. Os próprios moradores aqui da região começaram a combater as chamas. A vítima estava em um quarto nos fundos da casa. Por lá, o fogo não chegou a atingir nada, mas a vítima inalou muita fumaça e morreu. Os vizinhos utilizaram um extintor de incêndio de um bar vizinho. Este industriário conta que foram momentos de pânico. Com a ajuda de um cobertor molhado, ele entrou na casa com a polícia militar para resgatar a senhora. A grade da janela do quarto foi arrancada. Os estilhaços ficaram no chão. A dificuldade mesmo foi por causa da fumaça e do fogo, já estava bem avançado. Aí não teve jeito mesmo de fazer nada muito rapidamente. Os familiares da vítima estiveram no local, mas não quiseram gravar entrevista. O corpo de bombeiros foi acionado. Segundo testemunhas, o fogo pode ter sido causado por uma vela. É algo muito arriscado, então quem quiser fazer uso disso, é interessante que tenha segurança. Então vai dormir, apague a vela, ou se vai acendê-la, né? Pode estar colocando sobre uma vasilha, um pires com um pouco de água, porque caso essa vela venha a cair, ela não propaga o incêndio para nenhuma mobília, né? Algo assim, ocasionando um risco à vida. Pacientes de um ginecologista preso em Turmalina por abuso sexual participaram de uma manifestação em defesa do médico. As mulheres fizeram um abaixo-assinado com mais de 3.000 assinaturas pedindo a liberação do suspeito.
O médico ginecologista está preso aqui na cadeia pública de Turmalina. Os advogados de defesa pediram relaxamento da prisão, mas a juíza da cidade negou. Agora eles vão recorrer ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte, com pedido de habeas corpus. No último sábado foi aniversário do médico. Algumas mulheres se reuniram na porta da cadeia para cantar parabéns para o ginecologista. A prisão do médico foi realizada depois de 2 meses de investigação da Polícia Civil. As mulheres que procuraram a polícia para denunciar o ginecologista são de Capelinha e Turmalina, cidades do Vale do Jequitinhonha. Marco Plínio trabalhava neste posto de saúde de Turmalina há 2 anos. Ele é de Capelinha, onde mora a esposa e os 2 filhos. As mulheres se reuniram na praça, no centro da cidade. Elas contestam a decisão da justiça e pedem a liberação do ginecologista. Seus atendimentos, em momento algum, ele fez, agiu de maneira incorreta. A gente fica mais triste ainda pelo jeito que a notícia se expandiu, né? Eu vi um lance lá que ele não deixava ninguém entrar no consultório com a pessoa. Isso é grande mentira, porque eu tive em todas as consultas da minha mulher. Sandra é paciente de Marco Plínio e organizou um abaixo-assinado com mais de 3.000 assinaturas para a liberação do médico. Declarações também foram assinadas por várias pessoas. Mulheres que foram atendidas por ele escreveram elogiando o trabalho do ginecologista. É uma pessoa muito humana, ele é íntegro. Em todas as partes que você pensar, ele respeita a paciente dele. Milhares de fiéis participam hoje das celebrações do dia de São Judas Tadeu, santo das causas impossíveis. Em Belo Horizonte, o santuário, em homenagem a São Judas, comemora 60 anos. De roupa de academia, a vela para São Judas. E olha que tem até fósforo do santo. Os ambulantes fazem de tudo para aproveitar a movimentação dos fiéis no entorno do santuário do bairro da Graça. Hoje é dia de fé, mas também é dia de faturar um pouquinho para o ambulante? Antigamente faturava, mas agora não está faturando muito não. Dona Célia, há 15 anos, vem todo dia 28 vender velas. Antes do dia dele vende, hoje vende mais ainda. É Deus no céu e São Judas na terra. De acordo com os organizadores, 100.000 pessoas devem passar pela igreja. Gente que aproveita para rezar em silêncio, agradecer uma graça alcançada e, claro, fazer mais pedidos. Seu Geraldo tem a fé tatuada no próprio corpo. Eu fiz para homenagear São Judas Tadeu, que todos os pedidos que eu fiz, eu fui bem atendido, né? Aí só venho agradecer todo ano e todo mês. As missas acontecem de 2 em 2 horas. A crença em São Judas Tadeu já dura mais de 2.000 anos. Segundo a Igreja Católica, a fama de santo das causas impossíveis se espalhou por causa dos milagres que eram atribuídos a ele no ano 50 depois de Cristo. Mas durante muito tempo, São Judas Tadeu foi perseguido e até confundido com o Judas que traiu Jesus. Quando falava Judas, então só se lembravam do Judas Iscariote que traiu Jesus, sendo que no número dos 12 tinha esse outro Judas, que era o Judas, inclusive, primo de Jesus. O pessoal espera, alcança. Com São Judas Tadeu. Vim hoje agradecer, descalço, igual eu prometi, passar no pé do São Judas Tadeu. Já começou o período de contratações temporárias para o comércio, faltando 2 meses para o Natal e para o Ano Novo. As lojas de BH procuram trabalhadores e muitos deles aproveitam essa chance para mostrar um bom serviço e se efetivar. Lorena foi contratada há 1 mês para uma vaga temporária nessa loja de brinquedos. Mas depois do Dia das Crianças, conseguiu ser efetivada como operadora de caixa. Como temporário, não dá para você fazer muito plano, porque é uma coisa a curto prazo. Agora, como é fixo, já dá para você fazer uns planos maiores e aí coisas para o futuro, e isso aí é bem bacana. Quem também está em busca de um emprego, atenção, o comércio de BH já está contratando para o fim de ano. E a previsão é de que até 20% desses temporários sejam efetivados. Só nesse shopping na região noroeste da capital, são 400 vagas para vendedor, estoquista, caixa e até gerente. O perfil mais procurado é o de homens e mulheres acima de 18 anos e com 2º grau completo.
No ano passado, foram pouco mais de 9.200 vagas em toda a cidade. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas, o comércio da capital deverá abrir cerca de 9.400 vagas temporárias até o final de dezembro. Mas esse é um crescimento considerado tímido, já que é apenas 1,5% maior do que o registrado no mesmo período de 2013. Nós tivemos uma pressão inflacionária durante todo o ano de 2014, as pessoas tiveram seu custo de vida aumentado e esse consumo de outros bens teve um decréscimo. Então, assim, os empresários ainda estão sentindo tanta confiança em contratar, porque eles estão querendo ver assim, qual o volume de vendas para depender da minha contratação. Mesmo assim, alguns comerciantes estão otimistas. Nessa loja de roupas serão 10 vagas temporárias, o dobro do último Natal. O cliente tem que ser bem atendido e eu acredito que a loja vai proporcionar isso para todos. Daqui a pouquinho, 1h25, tem o TV Verdade e outras informações você confere nos nossos noticiários às 6h40 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã.